Tiago, capítulo número 4, na verdade nós vamos ler um versículo que é o verso de número 17. Por gentileza. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Curva sua cabeça, feche seus olhos, Pai. Nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, meu Deus, embora foi um pequeno versículo. Eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao nosso coração profundamente, abundantemente nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia, querido. Louvado seja Deus. Gostaria de falar ao teu coração nessa noite um tema que o Senhor ministrou comigo, né? E o tema da ministração dessa noite é o perigo da ociosidade. Amém? Louvado seja Deus. O perigo da ociosidade. Pastor, o que é a ociosidade? Num português bem fútil assim, né? Bem simples mesmo, bem da roça, a palavra ociosidade vai significar ficar à toa, né? No seu objetivo direto, para a gente também não te encher aqui de muita informação da língua portuguesa, né? Então a ociosidade é o ato de ficar à toa. Tem gente que gosta muito de ficar à toa, né? Pastor, eu entendo que o ficar à toa é descanso. Depende, né, irmão? Tem gente que ultrapassa todos os limites de descanso. Não, o camarada gosta de ficar à toa mesmo, né? Ele já descansou, ele não tem mais onde recuperar energia. O corpo dele está descansado, a mente está descansada, tudo está descansado e ele está lá sempre não fazendo nada. Mas eu acho interessante que a palavra ociosidade também, na sua raiz de palavra, significa mãos que não fazem trabalho diligentemente, ou também é tido como mãos frouxas, né? Isso me faz refletir, isso me faz pensar muito a respeito de nós como cristãos diante da ociosidade. Tiago aqui no capítulo número 4, verso de número 17, ele não vai falar que algo que nós fazemos é pecado, mas algo que nós deixamos de fazer, porque eu entendo que na palavra de Deus nós entendemos que tanto algumas ações são pecado, né, ou nos afasta da pessoa de Deus, tanto quanto falta de algumas ações também nos afasta da pessoa de Deus. Por exemplo, todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado é uma quebra de lei, uma quebra de mandamento, uma quebra de princípio, né? Mas uma coisa também que nos afasta de Deus, se nós não praticarmos diferente do pecado que muitos de nós praticamos, é, por exemplo, pastor, eu não oro. Ou seja, por você não orar, né, por você não praticar a oração, você está se afastando de Deus. Pastor, eu não leio a Bíblia. Você está então deixando de conhecer quem Deus é e a grandeza do seu Deus. Por isso talvez qualquer vento te derruba, né? Por quê? Porque você não conhece, né? Eu costumo dizer que quanto mais nós conhecemos quem Deus é, a profundidade de Deus, né, revelada nas Escrituras, e aquilo que Deus determinou, falou sobre nós, né, nele, mais consolidados nós ficamos, mais firmes nós ficamos, mais difíceis de ser atingidos nós ficamos, porque agora nós conhecemos aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Pastor, eu não jejuo, também é uma falta de ação, né? Então você não tem ali aquela sensibilidade mais apurada espiritualmente, a sua carne ela não é mortificada com frequência, e isso pode se tornar um problema para você. Ou seja, acho que você já entendeu o ponto cerne dessa mensagem, que a falta de ação também pode nos prejudicar diante de Deus. Tiago, ele vai falar muito sério, ele fala, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. E quantas vezes, meus irmãos, nós podemos praticar o bem, mas nós resolvemos não fazê-lo. Isso é muito sério, porque na visão de Tiago, e essa tem que ser a nossa visão também, porque é Bíblia, né? Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos pecando contra Deus. Quando nós podemos sim, né, alimentar uma pessoa que está pedindo ajuda e nós não fazemos, tendo condição, nós estamos cometendo pecado. Sério, pastor? Sério.
né? Eu sei que tem dias que a gente de fato não tem condição, né? Não tem R$ 1 no bolso. Quando eu era menino, né? Isso faz muito tempo, né? Quando eu era menino mais jovem, de vez em quando eu pedia R$ 1 para meu pai, ele falava: filho, hoje eu não tenho R$ 1. Eu falava: como que alguém que trabalha não tem R$ 1? Hoje eu entendo ele, né? Hoje eu entendo que tem dia que realmente, não é que a gente não tem literalmente, que a gente não tem R$ 1 no bolso com a gente, é assim ou não é? Então, nessa circunstância, irmão, infelizmente a nossa resposta para quem nos pede ajuda é: filho, hoje eu não tenho, né? De coração. Mas o problema é quando nós temos condição de fazer o bem e nós não queremos fazê-lo. Isso é um problema. O problema é quando nós temos condição de orar e não oramos. O problema é quando nós temos condição de ler as Escrituras, passar tempo com as Escrituras e nós não o fazemos. Quando nós temos condição, por exemplo, de jejuar e não fazemos. Quando nós temos condição de vir à igreja e nós não vimos. Está conseguindo entender? Esse é o problema. Por quê, pastor? Porque geralmente, para camuflar a nossa inércia, para camuflar a nossa ociosidade, ou num nível mais bruto da palavra, a nossa preguiça, né? A gente vai arrumar uma desculpa, né? E aí, filho, como é que está a vida de oração? Ah, pastor, está corrido. Engraçado, para a série não está corrido, né? Para fazer qualquer outro tipo de coisa não está corrido, mas para a oração está corrido, né? Como é que está a meditação nas Escrituras? Ah, pastor, sabe, eu estou numa canseira, né? Mas para alguns tipos de coisa a gente nunca está cansado, irmão. É ou não é verdade? Assim como na igreja, eu sei que tem dias que realmente não dá para a gente vir, né? Realmente não dá. A gente passa por situações que impossibilitam a gente vir na igreja. Mas hoje nós temos a oportunidade de vir à igreja. E muitos deram a desculpa de que talvez eu estou muito cansado para ir na igreja. Mas se talvez um amigo, um parente, sei lá, qualquer pessoa telefonar dizendo: ei, vou fazer um churrascão aqui em casa, bora, bora. E aí a pergunta que eu fico é: cadê o cansaço? Por que para algumas coisas nós negligenciamos e damos desculpas, e para outras coisas nós estamos tão dispostos? Toma cuidado, querido. Não é só aquilo que você pratica de errado que te afasta do Senhor, mas aquilo que você não pratica de certo também está te afastando do Senhor, está te esfriando dele. Aleluia, louvado seja Deus, irmão. Então tudo aquilo que você tem condição de fazer, né? O livro de Eclesiastes vai falar sobre isso. Tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme todas as suas forças. Amém, irmão? Vai orar, não ora de qualquer jeito, ora com vontade. Vai ler a Bíblia, não lê a Bíblia de qualquer jeito, leia com vontade. Vai jejuar, jejua de verdade, sem migué, né? Porque tem gente que dá migué, e aí eu me amarro. Teve uma vez que eu estava acompanhando, né, uma pessoa num processo de jejum. E aí, nesse processo de jejum, ela falava assim: pastor, eu perco muito tempo com mídia social. Eu falei: beleza, vamos ficar sem Instagram e tal, que a rede ser mais entra e tudo mais. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo ele falou assim: pastor, eu ainda sinto que eu estou perdendo muito tempo. Eu falei: mas não é possível. Que o que mais te consumia tempo eram os reels, né, do Instagram, né, que você ficava passando. Ele falou: pastor, o problema é que eu larguei os reels do Instagram, agora eu estou vendo os reels no YouTube, né? Então assim, é um jejum completamente inútil, porque a gente deixou o Instagram de lado, mas não para de ver vídeo no YouTube, está perdendo tempo do mesmo jeito. É ou não é verdade? Então assim, irmão, existem coisas que não existe como a gente dar um jeitinho brasileiro, né? Para mim essa cena foi épica. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Eu não sabia o que eu fazia, porque eu falava: meu Deus, né? Você sabia que o seu problema era esse, por que você migrou para outro? Era muito mais fácil você tirar tudo. Não é verdade? O jejum que nós estamos, né? O jejum de Zacarias, né? São 21 dias, nós vamos finalizar ele no dia 6 de abril, junto com a Santa Ceia. Olha que glória, né? Nós vamos finalizar ele no dia 6 de abril, mas fala sério, você está fazendo o jejum de Zacarias de verdade? Ou como você já entendeu que é algo impossível de alcançar, você já faz no relaxo mesmo? Tipo: pastor, é impossível ficar sem reclamar, então se eu reclamar, reclamei mesmo, peço perdão para Deus. Não, querido, você tem que se esforçar para não reclamar, se esforçar. Quantas vezes ao longo dessa semana e semana passada, né, irmão, eu
pensava em reclamar, eu fazia igual eu fiz agora, eu enchia a boca de ar, assim, né? E aí por fora eu soltava assim, é uma bênção, né, meu bem? Falava para Vitória, é uma bênção, louvado seja Deus, glória a Deus. E aí ela ria, né? Ela falava assim, você ficou até roxo. Eu falei, pois é, né? Igualzinho foi, se eu não me engano, foi ontem. Ontem eu estava indo buscar a Sofia na escola junto com a Vitória. E eu estava passando na rotatória, o cara não parou no pare, né? Quase que ele amassa a minha porta inteira. Irmão do céu, meu sangue ferveu na hora, né? Porque tem uma placa pare de todo tamanho. O cara furou a rotatória porque estava mexendo no telefone. Para mim foi... E aí eu, claro, né? Eu freiei o carro, achei que ia bater, ele freou também de última. Foi mal, estava lendo uma mensagem aqui, na hora que eu pensei em chamar, né, ele das éguas de Faraó e tudo mais, né, para não chamar de outros nomes, eu lembrei de jejum e eu só fiz assim, e segui meu caminho. A Vitória falou, foi o joia mais falso que eu já vi em toda a minha vida, seu braço estava até tremendo, Felipe. Falei, mas eu vou falar o quê, né? Aí eu podia reclamar do jejum, mas eu falei, bendito é esse jejum, né, que não deixou dar uma lição nesse cara. Glória a Deus pela vida dele, né? Me fez ficar mais atento, dirigir mais, prestando atenção nos outros. E louvado seja Deus, né? Agora umas pessoas, não, pastor, esse jejum é impossível de cumprir. Então reclamei, tá tudo certo, Deus sabe que eu vou falhar mesmo. Não, irmão. Veio para fazer, faz de coração, faz com todas as suas forças. Você está conseguindo me entender? Porque a falta de prática, deixar de fazer as coisas, a ociosidade, a mão negligente, nos afasta da pessoa de Deus, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos um exemplo disso lá em Mateus capítulo número 25, né? Mateus capítulo número 25, principalmente no verso de número 26, como você já conhece a palavra, vou ler só o verso de número 26, que é o Senhor repreendendo o servo mau. Ele diz, porém respondendo-lhe o seu Senhor, lhe disse, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Por que não deixaste ao menos o meu dinheiro com os banqueiros? Assim quando voltasse receberia com juros. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aqui é a parábola dos talentos. Nós conhecemos a palavra dos talentos, né? O Senhor foi viajar e deixou com uns 5 talentos, com outro 2 e com outro 1. O que recebeu os 5 talentos, ele foi lá, negociou e ganhou mais 5 talentos para o seu senhor, ficou com 10, né? Aí o que recebeu 2 também foi lá, negociou, recebeu mais 2 talentos para o seu senhor, multiplicou os talentos, ficou com 4. Mas o que recebeu 1 talento, ele foi, né, e negligenciou aquilo, enterrou. A palavra de Deus vai dizer que ele enterrou na terra. E aí quando o Senhor ele volta da viagem, é claro, é uma ilustração falando sobre a volta de Cristo, né? E quando o Senhor ele volta de viagem, ele vira para o servo que multiplicou os 5 talentos e fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar, entra no gozo do seu Senhor. Para o que teve 2, a mesma palavra, mas para o que teve 1, ele falou, olha, você é negligente, porque você não fez nada com aquilo que eu te dei. Isso é muito sério, irmão, na nossa vida. É muito sério quando o Senhor nos dá alguma coisa e nós não fazemos nada. Muito sério. Para alguns Deus deu ministério. E o que você tem feito com o seu ministério, irmão? Dons, o Senhor distribui dons sobre as nossas vidas. Falei disso um pouquinho domingo. O que você tem feito com os dons? Você tem guardado seus dons numa gaveta como medalha, né? Você recebeu o dom de língua, pastor, eu falo em língua, né? E guarda lá como se fosse um troféu, mas não usa para nada, né? Pastor, o Senhor me dá o dom de interpretação de língua, mas guarda na gaveta, não usa para nada, né? O que nós temos feito com os nossos dons? Se a resposta é nada, irmão. Amém? O que nós temos feito também com aquilo, até mesmo nem terra que o Senhor nos dá? Amém? Deus nos deu uma família. O que a gente tem feito com a nossa família? Deus nos deu um lugar de morar. O que nós temos feito com o nosso local de moradia? Né? Deus, com certeza para alguns, já concedeu a graça de ter um veículo. O que você tem feito com o seu veículo, irmão? Sabe? De vez em quando eu paro para pensar nessas coisas e eu começo a pensar, será que eu não estou sendo ocioso ou negligente com a minha família?
Foi o Senhor que me deu minha esposa, foi o Senhor que me deu meus filhos. Será que eu não estou sendo negligente com eles? Como pastor, não tratando eles como deveria, né? Tem uma história, vou chamar de história, esse é o nome do negócio, muito interessante, né? Que faz a gente pensar que por que a xícara mais bonita é para visita e o copo de requeijão é para quem está dentro da sua casa, sendo que deveria ser ao contrário. A xícara mais bonita para quem está lá te servindo todo dia. É ou não é verdade? Para quem está lá te ajudando nas tarefas domésticas todo dia, para quem é teu parceiro, sua parceira de vida por resto da sua vida. A xícara mais bonita tinha que ser para ele ou para ela, mas não. A gente honra os de fora, mas não sabe honrar os de dentro. O próprio Cristo passou por isso. Aí está em algum lugar aí que eu não vou saber. Se achar aí, está tudo bem para você colocar lá, né? Mas o próprio Cristo lá em Nazaré, né? Quando ele chegou lá para realizar os milagres, para realizar, né, as curas, levar a salvação, o povo simplesmente falou: ué, mas esse aí é filho do Zé e da Maria? Não está entre nós sua mãe, seus irmãos e irmãs aqui? Agora quem que ele acha que é? E aí ele solta uma palavra que é verdade. Ele diz assim: olha, o profeta em sua própria casa não tem honra. Sabe o negócio que eu gosto aqui da gente, aqui da Vale aqui, né? Uma coisa que muito me emociona aqui na Vale das Bênçãos é o seguinte: é que vocês honram mais a gente do que quem vem de fora. Eu e o pastor Demir já chegou nessa conclusão, né? Porque de vez em quando, irmão, a gente soa para trazer uns pregadores de fora, quase ninguém vem. Aí no domingo que a gente fala: é nós de novo, está todo mundo aqui, né? E a gente fala: o povo gosta da gente mesmo, louvado seja Deus, né? O profeta de casa tem honra, né? Então assim, é claro que isso é uma brincadeira, né, irmão? Mas é uma brincadeira séria, né? Geralmente acontece isso, a gente chama o pregador de fora, a gente fica até preocupado, fala: cadê o povo, meu Deus do céu? Aí na quinta e no domingo que está nós, né, de novo, você já até sabe às vezes o que a gente vai pregar. Eu falava num texto, você fala: pastor Felipe vai falar daquilo, já até conhece as nossas pregações, nosso estilo, mas vocês estão aqui dando glória, né, prestando atenção na mensagem, isso é excelente. Mas isso também, irmão, nós devemos fazer dentro da nossa casa, amém? Honrando nossas esposas, honrando nossos maridos, honrando os nossos filhos, honrando aquilo que o Senhor nos deu, aleluia. Seja uma bênção espiritual, seja uma bênção material. Se você quer conhecer uma pessoa que é negligente com as bênçãos de Deus, material, teve um cara que falou uma vez: olha o carro da pessoa, que se é relaxado com uma bênção que Deus deu, como um carro, não troca óleo direito, né? Não leva no mecânico quando precisa, só quer saber de andar, é negligente com todas as outras coisas. Isso, em partes, é uma verdade. Como que nós vamos querer que o Senhor Ele nos abençoe com algo melhor se a gente não cuida nem daquilo que Ele deu agora? Amém, irmão? Se Deus te deu uma bike, irmão, você tem que cuidar da bike como se fosse, né, a moto mais top do mundo. E seja lá o que for. Pastor, Deus me deu o carrinho, mas, né? Né o que, irmão? Não existe esse né. Deus não te deu um carrinho. Se existe uma coisa que me irrita, é diminutivo naquilo que Deus deu. Deus te deu uma motinha, Deus te deu uma bicicletazinha, Deus te deu um carrinho, Deus te deu uma bicicleta, Deus te deu uma moto, Deus te deu um carro, Deus te deu suas pernas. Por quê? Porque Deus, irmão, não dá qualquer coisa para a gente. Deus, Ele dá tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente vai dar conta de sustentar. Pastor, mas podia ser um carro muito melhor. Você ia conseguir pagar o IPVA, filho de Deus? Ia conseguir pagar o seguro do carro, porque quanto mais caro o carro, tem que ter um seguro, é ou não é? Porque senão a perda é muito grande. Você ia conseguir fazer a manutenção do carro certinho, periodicamente, como precisa? Se acontecesse alguma coisa, você ia ter condição de trocar as pernas? Se a resposta é não, se contente com aquilo que Deus deu, porque Deus sabe o que Ele faz. Deus não vai te dar uma coisa para te endividar. Aí, como Deus não dá, a gente vai lá e compra por conta própria. O que acontece? A gente se lasca, mas isso é assunto para outra história. Então não negligencie aquilo que Deus está te dando, irmão. Louvado seja Deus. Pastor, podia ser uma mulher melhor, você que escolheu, meu filho. Como assim? Podia ser uma melhor. Você teve a capacidade de escolher, agora você vai me dizer que você escolheu a pior? Não vem com esse papinho para Deus que não cola. A mesma coisa serve para os maridos. O que você está tentando dizer, pastor? Não seja ocioso com aquilo que o Senhor te deu, seja em qualquer esfera da sua
vida. Por que não falar de trabalho? Pastor, trabalhinho ruim, já procurou outro melhor? Já se capacitou para outro melhor? Se a resposta é não, não reclama daquilo que o Senhor está dando para você no momento. Uma coisa Deus nunca vai deixar de fazer, que é abrir porta aonde for para que você leve sustento para dentro da sua casa. Pode não ser o melhor emprego do mundo, irmão, mas fica tranquilo, é a porta que Deus abre para a gente levar sustento para a nossa casa. Pastor, mas eu quero algo melhor. Top, isso não é pecado. Se qualifique, né? Busque essas oportunidades, mas não negligencie a oportunidade do presente por uma oportunidade vindoura. Seja grato pelo serviço que o Senhor te deu hoje. Seja grato pelo patrão que você tem hoje. Não é dos melhores, né? Pode não ser, mas não tem problema. Entenda que aquilo ali é um meio de provisão de Deus para você, querido. Louvado seja Deus. Amém. Romanos, capítulo número 12, verso de número 11. Diz assim, preste atenção nisso aqui. Não sejam vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém, irmão? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos, né? Romanos 12, tem gente que só para nos 2 primeiros versículos, né? Que talvez é um dos mais conhecidos da Bíblia, onde fala para nós apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E tudo mais. Então tem gente que para, mas Romanos 12, irmão, na sua completude, ele é profundo demais. E Paulo, ele vai tratar novamente essa questão da ociosidade, da negligência, né, de ser vagaroso, lento, lerdo. Ele vai falar, olha, não sejam vagarosos no cuidado, muito pelo contrário, age, minha gente. Vamos agir, seja fervoroso no espírito. Não seja esse banho-maria, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, outro dia está pegando fogo pelo Senhor, outro dia está frio, já não quer saber mais de nada. Não. Seja fervoroso no espírito. Aleluia. Como? Servindo ao Senhor. Aí entra naquilo que nós falamos no começo, eu não quero ficar repetindo muito para a gente conseguir caminhar para o final. Mas, sabe, eu entendo dessa forma. Tem gente que, infelizmente, eu digo isso infelizmente porque significa que a nossa cabeça ainda é muito terrena, mas é vagaroso demais para aquilo que é de Deus e é esperto demais para aquilo que é terreno. Pastor, o que você quer dizer? Irmão, você tem que ser ágil para os dois. E de verdade, falando do fundo do meu coração, não me interpretem errado, se você tiver que negligenciar algum dia, embora Deus nunca vai te pedir isso, porque não é do feitio dele, né, fazer isso, mas se você tiver que negligenciar algum dia entre ser vagaroso no espírito e ser vagaroso no terreno, seja vagaroso no terreno, mas continue a todo vapor no espírito, irmão, porque o que tem aqui vai ficar aqui, a gente não vai levar nada, mas o nosso espírito não, volta para Deus que o deu, amém, aleluia. Então preste atenção nisso, querido. Se a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu estava conversando com uma pessoa a respeito de negócio. E cara, a pessoa me pediu um conselho que eu não sei por que ela me pediu conselho. De coração. A pessoa virou para mim e falou, pastor, mentira, não me chamou de pastor porque me chamou de Felipe, né? Porque nem da igreja ele não é. Aí ele falou, Felipe, estou com uma ideia de negócio assim, assim, assada, a previsibilidade é essa, e que não sei o que, e se eu organizar assim eu consigo fazer, e tal, que não sei o que, e ele me deu detalhadamente tudo aquilo que ele precisava fazer, e eu falei para ele assim, tá, e você quer que eu te fale o quê? Aí falou, o que você acha? Falei, eu acho que você já perdeu tempo demais planejando, você precisa perder tempo agora executando o negócio, você está com a faca e o queijo na mão, você tem toda a ideia, toda a estrutura, tem o recurso, você está parado, por quê? Falei, você mesmo já deu a resposta para tudo aquilo que você queria me perguntar. Não tem o que eu acho, meu filho. Eu não acho nada. Agora você tem um negócio brilhante pela frente que você não faz, porque para mim isso é lento. Você é devagar, você pensa demais. Irmão, tem coisa que a gente não tem que pensar demais, a gente tem que entrar de cabeça. Aleluia. Louvado seja Deus. É igual o evangelho. O evangelho você não tem que pensar demais, você tem que se lançar nele, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo. Por que não se jogar de cabeça nisso? Não, tem gente que fica pensando ainda. Pensando, mas será que eu vou conseguir vencer tal coisa? Irmão, em nome de Jesus você vai.
Quanto mais próximo você estiver de Jesus, você vai conseguir vencer. O problema é que você fica pensando: nossa, eu ainda não consegui largar isso, não consegui largar aquilo. Não tem problema, irmão. Na sua caminhada com Jesus, você vai deixar. Pode vir como você está, que aí Ele faz a obra. Não tem problema. Ninguém que veio a Jesus como esteve, permaneceu como veio. Isso é um fato. Então vou vir como eu estou, pastor, e você do jeito que eu sou, e Deus vai me aceitar. Não, Deus vai te transformar, você pode ficar tranquilo. Dali um tempo as músicas que você ouvia já não te cabe mais, os lugares que você frequentava já não estava muito legal mais para você, porque o Senhor está fazendo uma obra na sua vida. 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo aqui, 2 Tessalonicenses 3,10. Paulo aqui, é que eu falei muito rápido, né? Ficou parecendo uma língua estranha. Mas Paulo aqui, ele vai falar de algo que para mim é chocante. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, especificamente no verso de número 10, ele vai dizer assim: quando ainda estavam convosco, nós vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Agora, quando você vai ler o contexto, Paulo ele está falando justamente sobre a ociosidade. Paulo ele vai virar e falar assim: olha, eu sei que no meio de vós tem um monte de gente ocioso, fofoqueiro, cuidando da vida dos outros. É verdade, pode ler. Paulo estava denunciando as velhas que ficam na esquina fingindo que está varrendo para escutar a briga do vizinho. Paulo estava denunciando essas mulheres, falando: tem gente aí, ó, preguiçoso, não trabalha, fica só se intrometendo na vida alheia. Então você vai fazer o seguinte: se não quer trabalhar, também não come. Rapidinho arruma serviço, irmão. Não é verdade? Você está doido. Paulo estava tratando a respeito disso, porque um cristão ocioso, e aqui eu entro na minha conclusão, cristão ocioso sempre vai dar brecha para o pecado. A ociosidade na Bíblia é um dos motivos principais que eu vejo de alguém cair no pecado. Eu nunca vi ninguém ocupado pecar. Ninguém mesmo. Está ocupadíssimo, está trabalhando, está cuidando bem da tua casa, da tua família, daquilo que Deus te deu, né? Está fazendo e acontecendo? Não vejo. Pastor, pode acontecer? Pode. Mas é muito mais fácil alguém que está à toa cair em pecado do que alguém que está em movimento, irmão. Aleluia. E nós temos alguns exemplos, como por exemplo Davi, irmão. A palavra de Deus vai nos dizer em Samuel que no tempo em que os reis iam para a guerra, o que os reis faziam? Ia para a guerra, para o campo de batalha. Davi ficou no palácio. O que aconteceu? Viu a mulher do próximo tomando banho, quis possuir a mulher do próximo. Possuiu a mulher do próximo engravidou. Davi falou: tem uma ideia, você vai se deitar com seu marido para falar que o filho é dele. Davi sem vergonha, né? Não deu certo, porque parece que Deus, irmão, ele age quando ele tem que agir. Porque a mulher foi, ofereceu-se para o marido dela e ele falou: não quero. Agora, entre os maridos, um homem negar quando a própria mulher oferece, é muito difícil. É ou não é verdade? O camarada está muito doido. É assim ou não é? Geralmente é o homem que caça, né? Então quando o banquete está demais, é aí que se aproveita mesmo. Mas de repente ele falou: não quero. Está muito fácil, eu gosto é do desafio. É ou não é verdade? Aí você volta para Davi e fala: deu certo. Não, o homem não quis. Já sei, tem outra brilhante ideia, vamos matar ele. Pronto, que aí eu posso casar com você, fica tudo resolvido. Tudo resolvido aos olhos de quem, irmão? A ociosidade leva Davi a cometer um pecado. Agora a própria palavra já fala: um abismo chama outro abismo. Veja, teve um adultério. Aí eles tentaram enganar os outros, que é outro pecado. Aí não deu certo, cometeu um homicídio para encobrir o seu pecado. Até que Deus falou assim: agora chega, agora eu vou mandar o profeta ir lá lavar a cara dele. Aí chega Natan, né? Para arrebentar com Davi, irmão. Veja, a negligência pode custar caro, até mesmo para a nossa família. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando nós vamos ler 1 Samuel, capítulo número 2, irmão, né? Até o capítulo número 4, nós vamos encontrar a história desse sacerdote chamado Eli, que foi o antecessor do profeta Samuel. Nós vamos encontrar ele. E ele negligenciou a sua responsabilidade como pai. Os filhos dele
de Eli estava desrespeitando as ofertas do Senhor, estava vivendo em imoralidade, estava desobedecendo e sendo rebeldes contra a ordem do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Eli, como pai de Ofni e Finéias, em vez de chegar a eles num canto, né, dar neles uma boa lição de vida, não fez nada. Fez nada. Aí Deus chega para Eli e fala assim: o negócio é o seguinte, eu tenho uma advertência contra você, porque você repreendeu os seus filhos por 1, 2 vezes, mas depois você largou para lá. Isso não é papel de um pai. Agora, por causa da sua negligência como pai, eles vão morrer tudo, e você também. Esse foi o castigo, porque já que eles não ouviram tua repreensão, mas você também negligenciou isso, você sabia que eles estavam errando e continuou a deixar eles errando, vou levar eles, não tem problema nenhum com isso. Isso é algo muito triste, irmão. Isso é algo muito triste, porque quando Ofni e Finéias é morto na batalha contra os filisteus, um mensageiro vai lá levar a notícia para Eli. Fala: olha, seus filhos foram mortos na guerra, os filisteus levaram a arca da aliança. Sabe o que aconteceu? Eli, por causa do baque daquela mensagem de que seus filhos haviam morrido, ele cai para trás da cadeira e morre também. Consegue entender as consequências? Deus me livre, pastor, esse Deus é muito mau. Não, irmão, Deus é justo. É por isso que nós, preste atenção nisso, nós, né, que já somos pais, aqui tem avós que tem muito mais sabedoria que eu para falar a respeito disso, tem pessoas que talvez ainda planejam ter filhos, preste atenção nisso, nós somos os principais responsáveis para manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Corrija quantas vezes for necessário, ponha de castigo quantas vezes for necessário, se for preciso, mete o cacete, não tem problema nenhum. O importante é fazer com que eles entendam que no caminho que eles estão indo não dá. Agora não, muitos de nós, e aqui eu quero realmente encerrar, 8h30, muitos de nós negligenciam. Ah, pastor, já falei 1, já falei 2, já falei 3 vezes. Irmão, o negócio é o seguinte, foi algo que eu ouvi até eu sair de casa, que não demorou muito, né? Saí de casa com 21, quando eu casei. Então, relativamente hoje, como tem gente, né, com idade avançada que ainda mora nas casas dos pais, que eu acho bizarro, mas tudo bem, cada um com sua vida, né? Foi relativamente novo, né? Eu saí hoje. Então, até os meus 21 anos, eu sempre ouvi uma frase do meu pai, desde que eu me entendo por gente: quando você estiver morando embaixo do meu teto, você vai seguir o que eu mandar e pronto, acabou. Se você quiser errar, você vai errar lá fora, mas se eu descobrir, o pau vai quebrar. Então é bom você conseguir fazer muito bem camuflado. Aí para me pôr mais temor, mais respeito, ele ainda falava: mas cuidado, aquilo que não chega no meu ouvido, Deus me conta. Eu falei: não tem para onde correr, não é verdade? E ele sempre falou isso: enquanto está debaixo da minha casa, minhas regras. Aí eu falava: então vou sair de casa. Ele falou: você vai sustentar como? Né? Não tinha onde cair morto, não é verdade? Mas exatamente o que a psicologia moderna e fútil de hoje vai chamar de traumatiza, foi o que me livrou de fazer muita besteira na vida. Foi justamente essa postura mais firme e rígida do meu pai que me evitou mais problemas, porque ainda assim com essa rigidez eu cacei alguns problemas para a cabeça. Mas eu vou te dizer, perto dos que eu cacei, eu me livrei de muitos, né? Que a gente vê muita gente sofrendo por aí. Por quê? Porque ele se posicionou. Amém, irmão? Ou seja, se você souber que você tem que se posicionar e você não se posicionar, você é um negligente. Você está sendo omisso, irmão. E isso pode custar a sua família, isso pode custar a sua casa, isso pode custar qualquer coisa na sua vida. Você sabe, dentro do teu serviço tem alguém fazendo coisa errada, roubando aquilo que não é dele, e você não fala nada, você é omisso. Aí quando a bomba estoura, pode sobrar para você também. Não é verdade? Porque o mau caráter que fez as coisas pode jogar a batata quente no teu colo, falar: ele sabia de tudo. Não, pode perguntar para ele: eu não roubei tanto assim não, foi menos, né? Porque ele sabia de tudo, pronto, você se lascou. Perdeu o seu emprego e ainda ficou manchado. Não é verdade, gente? Eu estou falando de coisas simples. Se você sabe, você tem que se afastar de algumas amizades, porque elas caminham torto, tudo torto. Por que você ainda não fez, irmão?
É ou não é verdade? Meu pai também me dava esse conselho, falava, cuidado na roda que você anda. Porque se você estiver andando com gente que está, né, usando droga, se parar, leva vocês tudo. Não quer saber se você estava usando ou se você não estava usando, se é só amigo. Um foi pego, todo mundo roda. Então toma cuidado, rapaz, cria vergonha, seja inteligente, para de andar com esse tipo de gente, né? Graças a Deus, eu não andei com esse tipo de gente. Graças a Deus que usava droga, não. Graças a Deus, não andei. Por quê? Porque eu tinha isso martelando na minha cabeça. Depois eu ando com o cara, eu sei que ele está com um bolinho de maconha no bolso, polícia para nós, vai dar uma geral, roda todo mundo. Meu pai, né, em vez de ir lá me buscar na delegacia ali com um sorriso no rosto, ele já vai com um cacetete de 30 centímetros, né, irmão? Meu pai já ia para arrebentar mesmo. Eu sabia disso. Mas por quê, pastor? Ah, porque o pastor Ademir é agressivo, é bravo. Não, irmão, porque ele queria ver meu bem. Porque ele queria ver exatamente a pessoa que eu me tornei hoje sendo estabelecida. E ele cuidou de mim para que eu pudesse fazer isso. Não seja negligente. Principalmente, eu sei que hoje, exclusivamente hoje, eu falei de muita coisa material, terrena, né? Mas principalmente na sua vida espiritual, querido, não negligencie. Tem oportunidade? Venha. É ou não é verdade? Venha na igreja, ore, leia a Bíblia, jejue, fale de Deus para os outros. Porque hoje você tem a oportunidade. É ou não é verdade? A gente já passou por isso, né? Quem lembra da pandemia? Fechou as portas da igreja, e aí, irmão? Aí todo mundo, eu amo a hipocrisia do crente, né? Eu devia ter valorizado mais a igreja quando estava de portas abertas. A igreja reabriu as portas, a pessoa continua do mesmo jeito. Não aprendeu nada, né? Aí eu estava assistindo uma pregação que o pregador falou assim, será que Deus vai ter que mandar outra pandemia? E eu repreendi na hora lá em casa, né? Falei, não, Deus me livre, né? Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas ele falou isso, será que Deus vai ter que mandar outra pandemia para a gente aprender a valorizar de verdade? Tanto de gente que perdeu o ente querido, fala, nossa, eu podia ter valorizado mais, irmão, você tem ente querido, está aí, está aqui, está agora, e você não faz nada. Não manda uma mensagem, não pergunta como é que está, não vai lá, não visita, não faz nada. Será que Deus vai precisar mexer, irmão? Eu espero que não. Porque nós não seremos ociosos. Amém, irmão? Não seremos negligentes, principalmente com as coisas de Deus. Aleluia, irmão? Quero deixar essa palavra para a tua meditação no teu coração. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. Pastor, mas hoje é quinta-feira da libertação. Seja liberto de toda preguiça, né? Seja liberto de toda ociosidade, né? Seja liberto de toda negligência. A gente acha que o problema do crente é achar que libertação é só de demônio e de vício, irmão. Não é não, hein? Você está doido? Teve uma palavra que eu aprendi com a André. Eu nunca tinha escutado essa palavra na minha vida, diante de Deus. Mas teve uma vez que a André chegou para mim e falou assim, Felipe do céu, estou numa graia, porque falar que está com preguiça é pecado, né? Até hoje eu uso isso lá em casa. Eu vejo para a Vitória e falo, estou numa graia, né? Para não falar que está com preguiça, que é pecado, estou numa graia, até espicha assim, né, as costas, aquele negócio, e fala, sai de mim, Satanás, e tudo mais, né? É uma bênção, né, irmão? Então o crente, ele arruma um jeito, né? Mas em nome de Jesus, se existem coisas que hoje você vê que você deveria estar se movimentando, você deveria estar fazendo, você deveria estar valorizando mais, sabe? Fazendo alguma coisa, mas você está estacionado, se liberta dessa ociosidade, em nome de Jesus. Haja, querido, faça, pode fazer o bem, faz, pode orar, ora com vontade, lê a Bíblia com vontade, jejua com vontade, trabalha com vontade, irmão. Pastor, é para descansar, descansa com vontade, mas ociosidade, irmão, é longe da vida do crente. Lembre-se da palavra que eu falei, a frase, geralmente, todo pecado que antecede ela é um momento de ociosidade, então muito cuidado com ela.